Finalmente, Luffy vs Kizaru teve um final, e não foi bem do jeito que a gente pensava. Quem será que venceu? A mãe do Luffy foi revelada nesse capítulo. Também vamos comentar sobre o passado do Kuma, sua raça e o que ela tem a ver com Nika, deus do sol. Mas vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei trazendo as minhas considerações sobre o capítulo 1095 de One Piece. E já vou deixar claro que a Luffy vs Kizaru só vai ser comentado no final desse vídeo. Acho que eu vou deixar capítulos para quem quiser já ir ver essa parte onde eu comento isso, você já pode clicar e ir lá ver. Por enquanto vou comentar sobre o Gorosei, o passado do Kuma e a possível mãe do Luffy. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para começar temos que comentar o título, que o título desse capítulo é muito pesado. Um mundo no qual é melhor morrer. Esse título tem muito a ver com o passado do Kuma e como o governo mundial, a marinha, ela influi diretamente em ilhas que não são afiliadas ao governo mundial e torna essas ilhas um inferno, onde as pessoas preferem morrer do que continuar vivendo nesse mundo terrível. É basicamente isso que esse título quer dizer. Mas o capítulo começa com os marinheiros correndo ali do foco de batalha onde o Saturne apareceu. Só podem ficar os vice-almirantes e os contra-almirantes, só eles podem permanecer na batalha, o resto tem que fugir ou não pode permanecer ali perto. Mas algumas características ou alguns comentários desses marinheiros são bem interessantes. Porque alguns falam da presença do Tenryubito, outros falam sobre a sua autoridade, ou tendo a maior autoridade até maior que os Tenryubitos, falam sobre a sua forma tenebrosa, mas também falam sobre os raios negros que foram criados a partir do momento que ele apareceu. E aí fica o questionamento, ele tá usando o Haki do Rei ou não? O Oda tá colocando tantos raios negros na obra que fica meio difícil identificar quando não é, se é Haki do Rei mesmo, ou se é só o Haki normal, ou se é um poder inerente à sua própria Akuma no Mi, como a gente vai comentar sobre vários poderes que foram apresentados nesse capítulo, tá se tornando uma bagunça que a gente não entende. Se for realmente Haki do Rei, porque esses raios negros são característicos antes de um choque entre ataques, eles são característicos de Haki do Rei, significa que os Tenryubitos, que um Tenryubito tem Haki do Rei, e com isso todos os outros vão ter Haki do Rei, se tornou uma coisa banal, onde todo mundo pode ter ou vai ter o Haki do Rei daqui pra frente, ainda mais com o Kaido falando que o Haki supera tudo, supera até as Akuma no Mi, porque o Roger se tornou o rei dos piratas sem comer uma Akuma no Mi. Será que se tornou tão obsoleto? Não. Será que se tornou tão fútil assim que qualquer um pode ter esse poder? É uma coisa pra gente comentar. Agora comentando diretamente sobre o Saturne, foram revelados diversos poderes dele durante esse capítulo. O primeiro poder é o de estourar cabeças, porque a gente pensou, ou pelo menos eu pensei, no capítulo que ele foi apresentado, que seria um poder passivo da sua Akuma no Mi. A pessoa olhou pra ele e sua cabeça estourou se aquela pessoa for fraca mentalmente. E aí a gente descobriu agora que não. Esse é um poder realmente que o Gorosei usa ou ativa no momento que ele quiser. Ele usou nesse capítulo aqui na Bonnie e no Sanji, mas as suas cabeças não foram estouradas. Aqui a gente pode entrar no uso dos Hakis. A gente pode imaginar que aquele marinheiro que morreu no capítulo passado tinha um Haki fraco, por isso sua cabeça estourou. Agora Sanji e Bonnie tem um Haki mais forte, e aí eles conseguiram manter a forma da sua cabeça sem que elas explodissem. Mas eles acabaram tomando um dano muito grande nesse capítulo aqui. A gente também pode comentar a sua super regeneração, ou um poder de uma zona mítica, ou uma característica de uma zona mítica, ou de um poder novo que o Oda quer introduzir, mas na hora que ele pegou aquele ataque da Bonnie, ele se deixou ser atingido, e depois que ele tirou a espada, a ferida se cicatrizou rapidamente. Isso aí é algo inerente das Zoans, que tem uma maior resistência e regeneração, ainda mais estando despertas, ou é um poder característico de uma zona mítica, ou de um novo tipo de Akuma no Mi que o Oda poderia querer introduzir. Eu pensei em algo que ele poderia querer introduzir um novo tipo de Akuma no Mi, Zoan, diferente da Zoan normal, ancestral e da mítica. Mas eu não sei se o Oda vai tanto assim. Acredito que ele colocaria essa Akuma no Mi do Gorosei nas míticas, e por isso ela tem aquela regeneração absurda, foi regenerar rapidamente.
mas também podemos comentar suas patas afiadas. Ele usou uma delas, ou tentou usar, para matar o Luffy, para atravessar o corpo do Luffy que estava ali desgastado no chão. Só não fez isso porque o Frank salvou o Luffy. Então é mais um dos seus poderes, ou mais uma das suas características, ou mais uma das características da sua Akuma no Mi. Mas um outro poder que também foi revelado nesse capítulo é o seu poder paralisante, que a gente ainda não sabe como ele acontece, não sabe se é uma característica da sua fruta ou do Haki do Rei que possivelmente ele tem, mas as pessoas não conseguem se mexer. E aí, como o seu primeiro poder não estourou a cabeça do Sanji, e eu acredito que foi por causa do seu Haki forte, será que o Sanji não deveria conseguir se mexer por também ter Haki forte? Ou será que isso aqui é um poder tão forte que ele não consegue se libertar com o Haki do armamento? A gente viu que agora o Oda vai colocar de maneira ativa quando a pessoa pode se libertar de um poder de Akuma no Mi utilizando o seu Haki. O Lau pegou a doença lá que mudou o gênero dele, para voltar para sua forma normal, ele usou o seu Haki do armamento ali de forma efetiva e voltou ao normal. Será que se o Sanji utilizar o seu Haki de forma efetiva, ele vai conseguir se libertar dessa paralisia que o Gorosei colocou neles? Isso aqui é um questionamento que também fica nesse capítulo. Mas aí a gente ainda confirma que o Gorosei, ou pode ter ali uma ideia que o Gorosei vem realmente desde o século antigo. Porque o Vegapunk, que é o maior cientista do mundo, que conseguiu copiar poderes de Akuma no Mi, tem informações sobre o Nika e como as Akuma no Mi foram criadas, ele não identificou qual era aquele poder de Akuma no Mi do Gorosei. E aí ele disse, se não é ciência, só pode ser um poder de Akuma no Mi. E aqui pode ser mais um ponto que comprova que o Gorosei vem desde o século antigo, ou eles vivem desde o século antigo. E ainda tem um próximo ponto nesse capítulo, que é o Gorosei há 39 ou 47 anos atrás, tendo a mesma aparência que ele tem hoje. O Saturn lá em God Valley tem a mesma aparência que tem hoje. Como que não mudou? Como é que ele não ficou mais velho ou já não foi pro caixão? Isso é algo que a gente tem que questionar também. Aqui nós vamos começar a falar sobre o passado do Kuma, que foi revelado nesse capítulo. O Oda já tinha dito que ele era de uma raça diferente da dos seres humanos, e nesse capítulo ele revelou que raça é essa. Ele chamou essa raça de bucaneiros, que são uma mistura de seres humanos com gigantes. Então o Kuma faz parte dessa raça. E quando o Gorosei ele revela essa informação, o Vegapunk se espanta, como se ele não soubesse, ou como se não fosse para o Saturn saber. Mas eu achei que esse espanto foi mais de que ele não sabia que o Kuma era dos bucaneiros. Mas aí vem a pergunta, como que ele não sabia se ele estudou o DNA do Kuma para replicar ele nos pacifistas? Porque, na minha concepção, os pacifistas são clones do Kuma modificados geneticamente. Assim como o pai do Sanji faz com seus clones, o Vegapunk faz com o DNA do Kuma e depois modifica criando os diversos pacifistas que a gente vê todos com a aparência do Kuma. Por que que eu acho isso? Porque todos eles sangram quando são destruídos. Então eles são metade humanos, metade robôs. É basicamente isso. Então, como o Vegapunk não sabia que ele era da raça dos bucaneiros? E eu fiquei me questionando porque ele se espantou quando soube disso. Também é revelado que desde que nasceu, o Kuma já era um escravo. Porque ele faz parte, na verdade, dessa tribo e cometeu um crime lá no passado, ajudou ou cultuou Nika de alguma forma. Então, para o governo mundial, isso é um crime absurdo e por isso eles se tornaram escravos, ou o Kuma e sua família se tornaram escravos. O mais interessante disso tudo é que o pai do Kuma sabia sobre o Nika, sabia sobre a sua lenda e não só isso, sabia os toques dos tambores da libertação. Ou ele sabia o ritmo dos tambores da libertação e ensinou isso para o Kuma, ou passou isso para o Kuma. Esse ponto aqui também é interessante. Mas aí o Oda faz uma timeline completa da história do Kuma ou do seu passado. Ele pega bem pesado. O Oda, quando faz um passado triste, é um passado muito triste, muito pesado, que faz realmente a gente chorar. Há 47 anos atrás, o Kuma nasceu no reino de Sorbet. Ele é filho de um bucaneiro com uma mulher normal, um ser humano normal. Então ele não é nem metade humano com metade gigante. Na verdade, ele é 1/4 de gigante e 3/4 humano. Ele tem mais DNA humano do que gigante.
Mesmo assim, ele adquiriu as características do seu pai, eles são muito parecidos. Seu pai mantinha o seu sangue e a sua raça escondidos, muito disso porque, se o governo descobrisse, eles seriam capturados, mortos ou feitos de escravo, como acabou acontecendo. Porque logo depois o governo mundial realmente descobriu, e não só ele como sua esposa e o próprio Kuma acabaram se tornando escravos. E a principal característica que é dita desses bucaneiros é sua estrutura avantajada e uma força descomunal, diferente da dos seres humanos, então eles são ótimos para se tornarem escravos. Não demora muito e logo em seguida a mãe do Kuma morre, para o seu desespero, e ele só se manteve vivo porque, na verdade, a partir desse momento ele queria morrer, porque o seu pai contou sobre a lenda de Nika, o deus libertador dos escravos, sobre o seu batuque e como ele faz as pessoas sorrirem com o seu batuque. Só assim ele se manteve vivo, porque senão ele já poderia até ter tirado a sua vida. Logo depois disso, para piorar ainda, o seu pai acabou morrendo enquanto contava essa lenda para ele. E aí o Kuma se desesperou de vez e a sua vida acabou de vez aí. E o Oda até mostra ou faz uma ligação desse capítulo, um capítulo em que a Bonnie entra em suas memórias e vê o momento em que ele é capturado de volta depois de ter fugido de ser escravo dos Tenryubitos. Ele é capturado de volta e mandado para aquele jogo lá que é para matar os seres humanos. Basicamente é isso, escravizar um reino, matar a população e pegar aquele reino para si. Mas um ponto interessante aqui é o que o pai do Kuma fala. Ele fala que o Nika é passado de geração em geração pelos bucaneiros. E aí fica o questionamento, ou a gente tem que esperar a tradução oficial para a gente se questionar na verdade. Porque se ele realmente falou isso, significa que o Nika é meio humano, meio gigante, ele é da raça dos bucaneiros, e por isso que ele é passado de geração em geração, ou sua lenda é passada de geração em geração. Foi algo que eu questionei ao ver o pai do Kuma falar isso. E um outro ponto é que, será que o Kuma realmente foi feito para ser um Mugiwara desde o início, mas o Oda mudou de ideia depois que descobriram a parada lá do Goro AC? Porque a Akuma no Mi dele bate com os números que faltam dentro do bando no Goro AC. Agora tem todo esse passado absurdo dele. Ele tem o sonho de ser um herói e libertar os escravos como o Nika, e tem uma ligação direta, sanguínea, com o primeiro Nika que existiu, que poderia ser ali metade humano, metade gigante. Será que realmente o Kuma era para ser um Mugiwara, mas acabou não acontecendo porque foi descoberto que foi descoberta a parada do Goro AC? Eu acredito que o Oda mudaria realmente a história se alguém descobrisse como acabou sendo descoberto. E aí pode ser que o Kuma não vá se tornar um Mugiwara, mas esse sonho, esse desejo seja passado para sua filha. Se a Bonnie realmente for filha de sangue do Kuma, essa ligação ainda vai ser maior. E aí a Bonnie pode se tornar um Mugiwara. É isso que eu acho, que ela vai herdar esse propósito do seu pai e vai navegar com o Nika Joy Boy, que é o Luffy atual. O que vocês acham? Comentem aqui embaixo que eu quero saber. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu fiz um vídeo só resumindo a batalha completa do Luffy com o Kizaru no meu canal secundário. Esse vídeo tá completinho e se você quiser assistir, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Mas a análise dessa batalha vai estar pro final desse vídeo. Então acompanhe esse vídeo até o final, que lá eu te relembro, e aí você pode assistir esse outro vídeo. Daqui a gente vai para God Valley porque o Oda revelou os acontecimentos naquela ilha. Primeiro que o Oda revela que tem tipo um campeonato, um evento dos Tenryubitos que ocorre a cada 3 anos, onde eles erradicam completamente um povo ou uma nação. Eles não estão se importando, se não for filiada ao governo mundial, vai ser destruída ou erradicada. E God Valley foi só a vítima da vez. Não era que já era o Vale dos Tenryubitos ou Vale de Deus. Na verdade, eles ousaram colocar esse nome não sendo filiado ao governo mundial e por isso eles acabaram sendo erradicados. O Oda começa a contar esse evento e muito provavelmente vai culminar nos Rocks chegando nessa ilha aí pra gente ver efetivamente o que os Piratas Rocks fizeram e a batalha ali do Roger e Garp contra eles. Mas o que acabou acontecendo foi que nesse momento o São Garling, que é a cara do Shanks, é a cara de um e o focinho de outro, com o Shanks, ele acaba matando o rei desse país aqui. E aí ele perde 10 mil pontos nesse campeonato, nesse evento dos Tenryubitos. Que, desculpa a palavra, mas é muito uma filha da putagem, porque
Não adianta não importa ele perder 10 mil pontos se os escravos que vão disputar com ele não vão conseguir fazer nenhum ponto contra esse cara. Ele é só um cavaleiro sagrado treinado no auge e ninguém vai conseguir fazer nada contra ele. Esses 10 mil pontos são fichinha. Ele vai acabar com todo mundo facilmente e ainda vai ganhar. E o cara é bonitão. Meu irmão, esse cara é muito bonito. E ali os outros Triubitos estão com os coraçõezinhos em cima da cabeça olhando pra ele. Muito parecido com o que acontece com o Cavendish. Porque o homem é bonitão. Ele é uma versão mais slim do Shanks. O Shanks é mais parrudo. Ele é mais cavaleiresco. Não sei se seria essa a palavra. Mas ele acaba matando o rei de God Valley. E esse aqui é o momento que também se liga aquele flashback que eu já comentei do Kuma, da Bonnie entrando nas memórias do Kuma. Mas é aqui que o Kuma acaba conhecendo o Ivankov. E aqui é o início dessa amizade inesperada, que no futuro vai resultar em um grupo que vai lutar diretamente contra o governo mundial e depois vai se tornar os revolucionários, ou eles vão se tornar os revolucionários. Mas o Kuma não conhece só o Ivankov. Ele conhece outra menina chamada de Ginny ou Ginny, não sei como é que vai ficar a pronúncia desse nome dela, mas se liguem só nessas características. Cabelo espichado, dente faltando, ela tá feliz em meio a toda aquela tristeza e caos e tá comendo um pedaço de carne, que é algo muito específico e particular do nosso protagonista. Então não tem como a gente não pensar que essa aí pode ser a verdadeira mãe do Luffy. A mulher que ficou com o Dragon e eles tiveram um filho, que no caso é o Luffy. Porque todas essas características em particular que ela demonstrou só nessa primeira aparição são muito Luffy. Então não tem como desassociar e a gente sempre fica procurando quem vai ser a verdadeira mãe do Luffy, qual vai ser a importância dela, o que ela fez no passado, como ela encontrou o Dragon. O Dragon vai ter a mesma idade de Kuma, Ivankov e ela nesse momento da história. Eles não vão ficar juntos agora. Eles vão ficar juntos no futuro, mas pode ser que nesse momento, um pouco depois disso, eles já vão se encontrar e todos eles vão se tornar amigos. A gente tem que lembrar que o Exército Revolucionário só foi criado depois dos acontecimentos em Ohara, depois daquele encontro do Dragon com o Vegapunk. Que aí ele disse, eu vou criar um exército para lutar diretamente com o governo mundial, quer participar do meu exército não, Vegapunk? E o Vegapunk recusou. Então casa muito bem, faz muito sentido que ela possa ser a mãe do Luffy, e eu adoraria que fosse. Dependendo ali também do que o Oda vai trabalhar ou pretende trabalhar com ela na obra e nesse flashback. Agora nós chegamos na melhor parte do capítulo, ou na mais interessante para comentar. Não que seja tão pesada quanto a que eu já comentei, mas chegamos em Luffy vs Kizaru. E como eu já falei, eu fiz um vídeo só resumindo toda essa batalha no meu canal secundário. Se você quiser assistir, o link vai estar no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Vamos lá para Luffy vs Kizaru, porque aparentemente essa luta acabou. E acabou de uma forma bem broxante que a gente não esperava, de uma batalha direta entre Almirante e Yonkou. Na verdade, parece que os dois não queriam lutar entre si. O Kizaru tinha sua missão de matar o Vegapunk e o Luffy tinha sua missão de impedir que o Kizaru matasse o Vegapunk. Mas não é como se o Kizaru quisesse lutar a sério com todo o seu poder contra o Luffy, e nem é como se o Luffy quisesse lutar a sério com todo o seu poder contra o Almirante. E eu acho que o Oda nem queria mexer nesse vespeiro, porque ele deve saber que existe essa rixa entre Almirante Tarde e Yonkou Tarde para ver quem é o mais forte. Então o Oda acabou com essa luta de uma forma broxante e inesperada, para que a gente não fique com aquele sentimento de o Yonkou venceu, o Almirante venceu. Só que ainda tem uns pontos a comentar em relação a isso. A gente pode também comentar que o Luffy sempre enfrenta o inimigo mais forte dentro de um arco. E o Saturne, nesse momento, ele parece mais ameaçador, mais pinta de vilão final, de boss final de um arco, e se ele realmente for mais forte que o Kizaru, então o Luffy vai lutar contra ele diretamente, e não contra o Kizaru. E aí volta toda aquela discussão que eu acho que o Sanji vai lutar contra o Kizaru, não que ele possa vencer, mas o trabalho do Sanji seria impedir o Kizaru de matar o Vegapunk, enquanto o Luffy luta contra o Saturne para vencer. É algo que basicamente eu acho que vai acontecer. Só que um ponto é inegável nessa batalha entre eles. O Luffy foi para essa batalha já tendo usado o Gear 5 contra o Rob Lute,
passou a noite inteira lutando contra os Serafins e agora tá lutando de novo contra o Kizaru no Gear 5. Um outro ponto que a gente também pode comentar é que ele randomizou todos os ataques do Kizaru. Acredito que o ataque que mais deu dano do Kizaru foi um ataque indireto, que o Kizaru chutou o Luffy na barreira e o Luffy teve que atravessar indo e voltando. E isso deu mais dano do que qualquer outro ataque do Kizaru durante essa batalha entre eles. O golpe mais crítico, ou que mais deu dano, veio do próprio Luffy, que foi o golpe que ele acertou no capítulo passado, que foi o Stargun, e foi o golpe responsável por deitar o Kizaru e fazer com que ele não conseguisse se mexer após isso. E aí alguém pode comentar, mas o Luffy também caiu, não foi só o Kizaru. Sim, os dois caíram, mas o motivo para os dois caírem foi diferente. O do Kizaru foi pelo golpe do Luffy, o Stargun, que deu um dano absurdo, ele não conseguiu se levantar depois de ter recebido esse golpe. A queda do Luffy veio por seu próprio poder, que nem deveria acontecer. Porque quando uma pessoa desperta o seu poder de Akuma no Mi e controla esse despertar, ele está no ápice do seu poder, no máximo. Então ele deveria ganhar mais regeneração, mais vitalidade, mais força, resistência para continuar lutando. Mas como o Luffy chamou essa transformação de Gear 5 e ele é o protagonista e não pode ter um poder que ele não se cansa ou que não dê dificuldade para ele, o Luffy vai se cansar. E ele se cansou mediante ao seu próprio poder, não foi nenhum ataque que o Kizaru deu nele. E como eu já falei, o Luffy lutou contra o Rob Lute, passou a noite inteira lutando para depois lutar contra o Kizaru. Ainda posso citar o ponto de que o Luffy só leva 32 ou 32 segundos para voltar ao normal e poder entrar no Gear 5 mais uma vez. Agora imagina o cenário de que eles dois estavam lutando como estavam durante todos esses capítulos, os dois caíram, mas o Kizaru vai levar um tempo maior do que 32 segundos para se levantar. O Luffy se levantaria ou voltaria ao normal, conseguiria se transformar mais uma vez no Gear 5, assim como ele fez com o Kaido, e já estaria no gás ali para continuar lutando com o Kizaru. Então, levando em conta todos esses pontos, quem vocês acham que saiu por cima? Eu acredito que foi o Luffy, mesmo que os dois não tenham lutado a sério durante toda essa batalha. E isso me faz pensar que no X1 o Luffy venceria fácil. O Luffy, a gente não sabe todos os poderes do Kizaru porque ele não utilizou, mas o Luffy também não lutou a sério. Mas quem se saiu superior aqui nessa batalha foi o Luffy. Ele conseguiu dar um dano crítico no Kizaru, que deitou o Almirante, enquanto o Kizaru não conseguiu acertar um dano crítico no Luffy. E como eu falei, o maior dano que ele deu foi indireto, foi das barreiras do próprio domo ali de Egghead, ou do próprio laboratório do Vegapunk. Passando, indo e voltando, o Luffy tomou muito mais dano e pensou que iria morrer do que qualquer ataque direto do Kizaru. Então, essas foram as minhas considerações sobre esse capítulo. Acredito que esse vídeo vai ficar gigante, mas eu vou colocar ele bem determinado para vocês irem pulando de capítulo a capítulo. Se você chegou até aqui, já comenta aí, Luffy venceu, hashtag Luffy venceu, que eu vou ver e vou dar um coraçãozinho para vocês. Eu também quero saber as suas opiniões aqui embaixo nos comentários. Comentem que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos, inclusive o resumo completo da batalha de Luffy vs Kizaru, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!